de entidades invocando os iguais aos centros espíritas. Tem igrejas que são verdadeiros centros espíritas de invocações, e outras são candomblé disfarçadas de igrejas. E tem um monte de acessórios de plásticos, pedras e ferros ungidos, rosas, arrudas e outras plantas ungidas. Quando o pastor é ungido por Deus, a manifestação acontece naturalmente sem precisar forçar. E o demônio não pode ficar enganando o pastor, o fazendo pensar que a pessoa está livre. O homem de Deus recebeu autoridade espiritual, e apenas uma palavra sua, o demônio é obrigado a obedecer e sair, porque são submissos às autoridades espirituais de Deus, tanto angelical quanto do servo fiel. Pastores que ficam procurando demônios, eu falo, não saiam impondo as mãos sobre todos, e orando pelos membros pensando que alguém irá se manifestar. Isso irá desgastar você. E tem membros em sua igreja que vive uma vida santificada, e talvez seja o Senhor que precise da oração dessas ovelhas que têm mais comunhão com Deus do que você, e estão mais revestidos. Se não tem autoridade e ainda está no processo de preparação, não entre em confrontos espirituais com os demônios. E esse negócio de desfazer as obras de feitiçaria nos montes, nas matas ou encruzilhadas fazendo orações pelas pessoas que têm os seus nomes escritos ali, eu dou um conselho para você: se não for liberto, não entre nesse campo de batalha. Os demônios que foram envolvidos nesses trabalhos podem tocar em sua vida. Eles podem tocar em sua vida material, conjugal, sentimental ou colocar uma depressão, e até enfermidades em seu corpo. Tem crentes que até faleceram, porque o espírito da morte que estava nas oferendas de magia negra se revoltou contra esses crentes que tentaram comprar a briga da pessoa, e a morte que era para a pessoa passou a ser do crente que estava despreparado e com a sua vida cheia de pecados. Pecados abrem legalidade, e os crentes que não foram levantados por Deus, ao entrarem em contato com oferendas de rituais, são até possuídos por terem as suas casas vazias e cheias de aberturas espirituais. Os crentes vazios de Deus não estão livres de isso acontecer. A santidade é importante porque fecha as legalidades de possessão demoníacas. Quando eu era bruxa, eu fui a uma igreja neopentecostal. O bispo colocou as mãos sobre a cabeça de uma mulher e expulsou os demônios. E eles saíram do corpo da mulher e entraram no dele. Primeiro ele invocou todas as legiões que estavam na família dela e em sua casa, e depois tentou expulsar. O bispo, sem experiência no mundo espiritual, aprendeu assim de forma errada, e aqueles demônios que entraram na vida daquele bispo irão manipulá-lo, enganar e ainda destruírem a sua vida e levá-lo ao inferno. No mundo espiritual somos casas espirituais, e temos que fechar as fendas das paredes, pequenos buracos de entradas que dão acessos à legalidade. Uma casa cheia de frestas se não for fechada com concretos, insetos venenosos, ratos, cobras, escorpiões e aranhas irão entrar, e se você não reformar a sua casa, os insetos não irão deixar de entrar. Deixe a porta da sua casa aberta e durma para ver o que acontece. É claro que o ladrão irá entrar e saquear. Quem estiver preparado e entrou para o campo da libertação e não tem experiência, fica a dica: assuma o controle da situação. Quando a pessoa tem uma manifestação violenta, para que não machuque as pessoas da igreja, e também não deixe que o demônio que possuiu a pessoa venha machucar o corpo dela, e não tente segurar a pessoa possuída só com as forças dos seus braços. Segure com a ajuda dos obreiros. Uma palavra de poder pode neutralizar o demônio e prendê-lo dentro do corpo da pessoa, e a pessoa possuída fica sem fazer nada e não poderá machucar ninguém. O homem de Deus tem que ter autoridade sobre esses espíritos malignos. Na hora da manifestação, seja uma pessoa moderada e objetiva. Não deixe a empolgação ou seu impulso emocional humilhar a pessoa possuída, vindo a machucar o corpo dela. Você não está agredindo o demônio puxando o cabelo da pessoa, apertando seu braço e deixando-a cair ao chão, batendo a sua cabeça. Existem maneiras de atacar um espírito maligno, ferindo com a autoridade das palavras da Bíblia que sai da sua boca, e com as suas mãos que saem fogo. Não demore em expulsar os demônios que estão dentro do corpo de uma pessoa que foi manifestada. A legião pode matar, e o demônio feroz que não é comum entrar na pessoa,
ao se manifestar nela pode matá-la em questão de minutos, e quando os demônios são fortes em manifestações, se demorarem a expulsar, eles podem matar a pessoa fazendo seu coração parar. Teve um caso de um pastor, que demorou em expulsar o demônio e deixou a mulher agonizando no chão. O demônio sabia que o pastor tinha autoridade em expulsá-lo, e com grande ira apertou o coração da pessoa, e ela morreu de ataque cardíaco fulminante. A demora do pastor custou a vida daquela mulher que morreu jovem, e o demônio teve tempo de matar, e ainda levar a alma dela para o inferno por não se libertar dele. Existe um grupo de demônios que são tão furiosos, que quando estão sendo confrontados pelos ungidos de Deus, tentam matar a pessoa antes de serem expulsos. Esse grupo de demônios fecham as vias respiratórias ou causam infartos nas pessoas. Eles têm a intenção de matar antes de abandonarem o corpo, e são vingativos por serem desafiados e humilhados. Quem trabalha com libertação, precisa ser rápido e expulsar um demônio desse tipo, antes que eles causem danos no corpo da pessoa. Não são todos os demônios que são agressivos assim de matar a pessoa, depende do grupo que eles pertencem. A demora de expulsar, acaba oprimindo a pessoa que está caída ao chão. Eu já caí manifestada quando eu era bruxa e sei o que estou dizendo, mas quando tiravam os demônios de mim, senti um alívio, mas eles voltavam porque eu era bruxa e não queria me converter. A minha casa não podia ficar vazia, e os demônios entraram. Quando uma pessoa fica livre de um espírito maligno, ela tem chance de se encher da palavra de Deus, e atrair o Espírito Santo. Quando um pastor expulsou os demônios de mim, em 1994, quando eu me infiltrei em sua igreja, por um momento eu fiquei livre, mas quando saí de lá, voltei a praticar as obras de bruxaria e os demônios voltaram. Quando uma pessoa está possessa e o demônio se manifestar, não agrida a pessoa e não a faça de palhaça expondo a fazer um monte de coisas na igreja. Tem pastores que mandam o demônio dançar funk, fazer pose sensual e ainda deixar acusar os membros da igreja. Não precisa fazer todo esse teatro na igreja, porque o povo que é espiritual já sabe que os demônios fazem tudo isso. E quem passa por ridículo é a pessoa na frente do povo inteiro, não o demônio que a está controlando. Os demônios adoram humilhar as pessoas que eles possuem sem estar dentro da igreja. E quando os demônios estão dentro da igreja, querem se aparecer chamando atenção para si, fazendo a pessoa possuída dançar, andar de quatro patas e ficar com um comportamento estranho. Eles humilham as pessoas no meio da congregação. Tem pessoas que no outro dia acordam machucadas, porque o pastor demorou a expulsar, porque o pastor tratou a pessoa como se fosse o próprio demônio. Lembre-se de que é uma pessoa cativa que precisa ser liberta e está possuída. Não deixe o demônio ficar fazendo o que quiser com o corpo da pessoa e jogar ela no chão. Eles gostam de maltratar. No livro de Mateus 17, versículo 14 a 21, um homem se aproximou de Jesus e disse para ele ter misericórdia do seu filho por estar sofrendo muito. O demônio, quando possuiu o corpo daquele menino, jogava ele na água e no fogo. Jesus expulsou aquele demônio, e ainda disse que espíritos daquela espécie saíam com jejum e oração. E tem demônios que gostam de castigar o corpo das pessoas que são possuídas. Tem pessoas que se cortam com vidros e bebem o próprio sangue. Eles fazem as pessoas comerem animais, insetos e até carne de gente. Eles escravizam as pessoas para passarem por essas humilhações, porque odeiam a humanidade por ser a criação perfeita de Deus. E tem pastores que apertam o corpo da pessoa possuída, fazendo a mesma coisa que os demônios fazem, que é machucar. Tudo que você fizer com o corpo dessa pessoa, estará machucando a ela e não o demônio que a possuiu. Demônios são espíritos, e não se machucam quando o pastor fere o corpo de uma pessoa. A única coisa que fere um demônio é usar a palavra de Deus falando versículos da Bíblia. A palavra de Deus é uma espada que fere qualquer espírito maligno. E tem pastores que deixam os demônios fazerem aquele teatro com a pessoa, e ainda gravam em vídeo e colocam no YouTube. E quem vai ficar alegre é o demônio que gosta de se aparecer, e deixa o seu teatro famoso na internet. E o que a pessoa possuída irá ganhar com isso? A sua humilhação nas redes sociais. Eu não trabalho com libertação, mas conheço essa área.
porque quando eu era bruxa, eu confrontei muitos pastores que trabalhavam com libertação. Eu, por conhecer o mundo espiritual, tive muito entendimento nessa área de libertação. Eu não sou dessa área, mas no começo de minha conversão, eu conheci um grupo de irmãs que trabalhavam nessa área. Essas mulheres faziam coisas que nenhum homem fazia, mulheres valentes que Deus levantou. Quando faltavam homens para a obra de Deus ou não tinha crente santificado, Deus levantou mulheres provando que não faz diferença entre o masculino e o feminino. Irei revelar sobre o ministério de profecias e revelações. Hoje, servindo a Deus, eu só falo quando Deus manda. Posso ver qualquer pessoa da minha igreja fazendo coisas erradas. Eu não fico tocando e nem dando cajadada na pessoa. Tem crentes que não vigiam, e quando vê um irmão que ainda é fraco na fé de short na rua, esse crente, quando tem uma oportunidade para louvar ou falar uma bênção na frente do púlpito, ele começa a jogar indireta sobre o short do irmão que não tem conhecimento da palavra de Deus por estar começando. E o irmão novo convertido fica triste e não volta mais para a igreja. Às vezes se desliga da igreja e deixa de ser membro. Conheci um crente que congregou com o seu vizinho que sabia de toda a sua vida. Eles eram amigos, e o vizinho ouvia muito esse crente falar da sua vida. E um dia, o vizinho foi pregar a palavra de Deus, e o vizinho começou a falar da vida do irmão que falou os seus problemas. E ele pegou a parte negativa desse irmão e usou versículos para repreendê-lo. A igreja pensou que era uma pregação normal, e o irmão que considerava sua amizade saiu muito triste da igreja ao ouvir a sua vida sendo falada no púlpito e se desviou. Esse irmão ficou 2 anos sem congregar, não pisou os pés em nenhuma igreja. Um dia, ele sentiu saudades do seu ministério e foi visitar, e no outro dia, ele estava bebendo no bar e o povo da igreja passaram às 18 horas e viram ele. O povo pensou que ele iria retornar à igreja, e quando viram no bar, a fofoca e falatórios saíram deles, e ele ouviu todos os comentários negativos ao seu respeito vindo do povo da igreja. E esse rapaz que tinha planos de se reconciliar na outra semana e voltar a ser membro da igreja que ele saiu, esse rapaz ficou tão irado que nunca mais pisou os seus pés na igreja, e o seu desejo de se tornar um pregador desapareceu. Esse rapaz ficou tão revoltado que se afundou na bebida, e faleceu de cirrose indo para o inferno. Antes dele morrer, esse rapaz desabafou para mim, e guardava mágoas do povo da sua igreja. Ele morava em minha vila, e mesmo eu sabendo do mal que essa igreja causou entregando a alma dele a Satanás, eu recebi oportunidade para falar o meu testemunho de conversão nessa igreja que o maltratou. Eu não congrego lá, e recebi um convite e conversei com o meu pastor e fui. E mesmo sabendo da falta grave dessa igreja, eu não falei nada do erro deles. Muitos são tomados pela emoção, e deixam a ira entrar no coração e mandam o cajado. Agora, quem é guiado pelo Espírito pode ver os piores erros, e só fala quando Deus manda. Aprendi uma coisa: nem tudo o que Deus revelou significa que deve ser entregue. Teve uma revelação que Deus me deu sobre essa igreja, que compactuou com Satanás para o rapaz não voltar ao ministério e se reconciliar. A revelação foi que esse rapaz estava se afundando em areia movediça, e os crentes passavam perto dele, ignoravam os seus gritos de socorro e atiravam pedras nele, e quem tentava pegar nas mãos dele e puxá-lo daquela areia movediça, eram os ímpios que tentavam puxá-lo dali, e foram vários conselhos bons que deram. Isso foi mostrado em visão, e quando abri a palavra, saiu na passagem do bom samaritano, que relata que ninguém da casa de Israel teve coragem de cuidar do homem ferido. Eles passavam perto do moribundo e ignoravam a sua dor. E o bom samaritano, que não conhecia as leis de Deus e não era da casa de Israel, foi o único que parou no meio do caminho e cuidou do homem ferido.